escravo não apoia o que vocês fazem. Betel sabe da página de vocês? Vão pregar em vez de ficar desperdiçando tempo. Vocês são rebeldes, por isso escondem o rosto. Se fossem testemunhas de Jeová, não estariam fazendo isso. Ao passo que muitos apreciam esse trabalho, alguns o veem de modo negativo e fazem os comentários citados. Dizem que o nosso trabalho é proibido pelo escravo fiel e prudente e até mesmo é um empenho infrutífero. Mas será que tais acusações têm base? Vejamos então. O que é apologia? Alguns torcem o nariz até mesmo para o termo apologia. Comecemos por aqui. Você sabe o que é apologia? Vejamos a resposta em alguns textos bíblicos. O apóstolo Paulo disse: Homens, irmãos e pais, ouçam agora o que vou lhes dizer em minha defesa. A palavra defesa no original grego é apologia. E o que isso nos ensina? Que a apologia ou defesa tem base bíblica. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1,7, dirigiu-se aos cristãos que participavam com ele em defender as boas novas. Mais uma vez, apologia. Isso nos ensina que Paulo era um apologista ou defensor da verdade. E nós temos que imitar o seu exemplo conforme a Bíblia nos instrui em 1 Coríntios 11:1. Além disso, o apóstolo Pedro, sob inspiração, nos disse para estarmos sempre prontos para fazer uma defesa ou apologia. Isso nos ensina que ser um apologista é uma obrigação do cristão, pois a Bíblia nos diz que o homem de Deus deve ser plenamente competente. Mas o que dizem as publicações do Escravo Fiel e Prudente sobre fazermos tal apologia ou defesa? O livro Testemunho Cabal, na página 88, explica, em resumo, que não devemos sentir-nos intimidados quando opositores tentam minar a fé daqueles que demonstram interesse na mensagem do reino. E que, por outro lado, não queremos prejudicar o progresso espiritual de uma pessoa interessada apenas para evitar conflitos com opositores. Também não devemos permitir que o medo nos impeça de desmascarar a religião falsa, que ainda persiste em torcer os caminhos direitos de Jeová. Veja a citação de uma sentinela de 72. Se não responder à tolice do tolo e deixar que passe sem refutação ou contestação, o tolo certamente se tornará sábio no seu próprio conceito. Para impedir isso, deve responder ao estúpido segundo a sua tolice, no sentido de responder à base de suas afirmações tolas, analisando-as, expondo-as como ridículas, absurdas e não merecendo aceitação, quando encaradas racionalmente. Assim poderá mostrar que os próprios argumentos e princípios falsos do estúpido levam a conclusões bem diferentes daquelas que afirma. A própria tolice dele pode ser usada contra ele, se a sua tolice for usada sabiamente, analisada e utilizada contra o argumento falso do tolo. Deste modo, responderá ao estúpido segundo a sua tolice e impedirá que ele se torne alguém sábio aos seus próprios olhos. Vemos assim que a defesa ou apologia da verdade é uma obra excelente e oportuna. Excelente porque é incentivada na palavra de Deus e em nossas publicações. Oportuna porque os opositores tentam arruinar a fé dos nossos irmãos e estudantes, até mesmo se gabando de haver deixado alguns deles sem resposta. Veja, por exemplo, como alguns opositores das Testemunhas de Jeová se gabam de conversas que tiveram com nossos irmãos. Quando a gente consegue contundir alguém, Testemunho de Jeová é maravilhoso. Outro dia, bateram no meu portão. Uma senhora chamada Esther, guardei o nome dessa mulher até hoje. Eu falei, eu vou deixar a senhora falar 15 minutos, depois a senhora deixa eu falar 15 minutos? Ela falou, tudo bem. Catei a caixa de livros, enchi a calçada de livros e comecei a falar para ela. Pá. Quando eu terminei, a mulher estava chorando. Você não concorda que é preciso calar a boca deles, porque esses homens persistem em arruinar famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, visando ganho desonesto? Mas talvez alguém diga que as citações feitas não tratam da apologia ou defesa na internet. Mas será que o escravo proíbe a apologia na internet? Vejamos o que diz o nosso Ministério do Reino de setembro de 2007. O escravo fiel e discreto não apoia quaisquer publicações, reuniões ou páginas na internet que não sejam produzidas ou organizadas sob a supervisão dele. Vejam só, não apoia. Obviamente, seria imprudência apoiar ou incentivar
uma obra que não se pode supervisionar. Irmãos despreparados ou até mesmo apóstatas disfarçados poderiam deturpar a mensagem do reino. Mas note que não apoiar não é o mesmo que proibir. Para ilustrar o que significa não apoiar, observe, por exemplo, o que a Despertai, de 2004, disse num artigo sobre a AIDS e o HIV. Despertai não apoia nenhum tratamento específico. Percebeu? Não apoia. Significa isso que um portador de HIV que se torne testemunha de Jeová esteja proibido pelo escravo de fazer qualquer tratamento? É claro que não. Obviamente, não apoiar não é a mesma coisa que proibir. O Ministério do Reino de 2002 diz sobre páginas na internet. Temos uma página oficial. Essa página cumpre o papel de informar o público. Não existe necessidade de que alguma pessoa, comissão ou congregação prepare outro site a respeito das testemunhas de Jeová. O site certamente cumpre seu papel, mas as páginas apologéticas cumprem um papel apenas secundário e, sob nenhuma hipótese, tem por objetivo substituir o site oficial. Dizer que não há necessidade não é proibir. O Ministério do Reino de novembro de 99 nos aconselha a ter cuidado com sites não oficiais, pois alguns podem ser de apóstatas. Vemos assim a prudência do escravo. No entanto, não existe uma proibição. O Ministério do Reino de julho de 2015 diz: os publicadores não devem usar a internet para procurar pessoas de outros países com o objetivo de pregar as boas novas a elas. Esse conselho não tem a ver com a obra apologética, mas com os perigos da apostasia e a possibilidade de prejudicar irmãos em países onde a obra é proscrita. Mas esse conselho não proíbe no nosso país. Se fôssemos aplicar de modo extremo tal conselho, até mesmo as mensagens pelo WhatsApp seriam proibidas. Portanto, concluir que o corpo governante proíbe a pregação e a obra apologética é ir além do que realmente está escrito. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vós vos encontrais. Então, pessoal, estou aqui no site jw.org, nesse artigo interessante novo que surgiu, A Sentinela, edição de estudo, abril de 2018. Muito interessante. Eu vou falar sobre esse artigo aqui rapidinho. Então, aqui eu vou ler esse artigo e tentar explicar e mostrar o que a gente vai fazer com respeito a isso. Perguntas dos leitores. Por que é proibido postar publicações das Testemunhas de Jeová em um site pessoal ou em redes sociais? O ponto aqui em questão é postar publicações das Testemunhas de Jeová em um site pessoal. Simples assim. É esse o tema, é esse o título. Então, é sobre isso que o artigo vai falar. A gente precisa ter em mente o que o artigo vai falar. Sobre o que é o artigo. É sobre isso. Então, qual o tema? Postar publicações da Torre de Vigia, certo? Das Testemunhas de Jeová, em um site pessoal. Isso tem a ver com direitos autorais das Testemunhas de Jeová. Então, começa assim o artigo. Todo material bíblico que produzimos é oferecido de graça ao público. Por isso, alguns acham que não há nada de errado em copiar esse material e compartilhá-lo em outros sites ou redes sociais. Mas fazer isso viola os termos de uso de nossos sites e está causando sérios problemas para a organização. Os termos de uso dizem claramente que ninguém pode postar fotos, gravuras, publicações eletrônicas, marcas registradas, músicas, vídeos ou artigos do site na internet, o que inclui qualquer site, rede social e site de compartilhamento de arquivos e vídeos. Por que é necessário proibir isso? Bom, então aqui está falando de proibir o quê? Postar o material da associação em outros sites. É disso que está tratando o artigo, tá bom? A gente precisa entender e ler a informação de modo objetivo. Eu sei que para muitas pessoas é difícil isso, porque muitas têm pouca escolaridade, ou mesmo não têm o costume de ler. Então, às vezes, é difícil a pessoa conseguir absorver a informação de uma maneira objetiva. Então, estou tentando ajudar. Mais abaixo, o material diz assim, ó, todo o material do nosso site está protegido por leis e direitos autorais. Então, o foco do artigo é o quê? Direitos autorais. Seguindo ali. Apóstatas e outros opositores, atentem ao termo aqui, usam nossas publicações para atrair testemunhas de Jeová e outros a seus sites. Vocês estão entendendo qual é o propósito do artigo? Vamos fazer uma pausa. Tá claro ou não tá? Mas o real objetivo deles é criar dúvidas na cabeça dos leitores.
Há também aqueles que usam o conteúdo das publicações ou o logotipo jw.org em anúncios, produtos à venda ou aplicativos eletrônicos. Para impedir isso, usamos as leis de proteção de marcas registradas e de direitos autorais. Mas pense no que poderia acontecer se permitíssemos que qualquer pessoa, até mesmo um irmão, publicasse nossos conteúdos em outros sites e vendesse produtos usando o logotipo JW. Atendem a palavra vender. Caso surja um processo contra opositores ou empresas comerciais, os tribunais talvez não nos defendam. Então veja só, vocês estão entendendo o propósito do artigo? Tá, o artigo trata justamente sobre o ponto de você roubar aquilo que é da associação, colocar em sites na internet, vender produtos, atrair pessoas para você, ganhar dinheiro com a marca da associação, atrair irmãos para depois desviá-los, opositores, né, fazendo isso. É disso que está tratando o artigo. Não sei se ficou claro. Vamos seguir, então. As únicas fontes digitais confiáveis de alimento espiritual são, diz ali, ó. Aí está aqui os aplicativos, né? Tá todos aqui, ó. Estão todos aqui, melhor dizendo. Baixar publicações de qualquer site que não seja o JW pode ser perigoso. Aqui está falando das publicações da associação, tá? Da associação. Não, se você quiser lá no site de uma revista super interessante, baixar o arquivo da super interessante, do site da super interessante, é problema seu. Você não tem a associação não tem nada a ver com isso. Não é disso que está falando, tá? Só o escravo fiel e prudente recebeu de Jeová a função de fornecer alimento espiritual. Para fornecer esse alimento, o escravo usa apenas os seguintes sites. JW, tarará e tarará, que dá os sites. E temos apenas 3 aplicativos oficiais para celulares e tablets. Então, o que a associação está falando? Nós somos os responsáveis por dar alimento espiritual e é isso que a gente usa, tá bom? Qualquer pessoa que pegar o nosso conteúdo e a partir disso começar a fornecer alimento espiritual, dizendo que é o escravo fiel e discreto com outro site, isso está errado. Porque nós temos direitos autorais sobre o nosso material. É isso que a associação está dizendo. Seguindo, podemos confiar que esses sites e aplicativos não têm nenhuma propaganda e não estão contaminados pelo mundo de Satanás. Se baixarmos alimento espiritual de outras fontes, ele pode estar modificado ou contaminado. Tá bom, seguindo o baile ali. Além disso, postar nossas publicações em sites que permitem comentários facilita que apóstatas e críticos falem mal da Organização de Jeová. Aqui é um ponto interessante. Alguns irmãos estão participando de debates online e dando um mau testemunho. Um fórum de discussão não é o lugar certo para instruir com brandura os que não tiverem uma atitude favorável. Algumas pessoas criaram contas falsas em redes sociais em nome da organização, do corpo governante e de seus membros. No entanto, nenhum irmão do corpo governante tem uma página na internet ou conta em rede social. Falar do site jw.org ajuda as pessoas a ouvir sobre as boas novas. As ferramentas digitais que temos para usar na pregação estão sempre melhorando. Queremos que todos aproveitem bem essas ferramentas. Como explicam os termos de uso, podemos enviar para alguém uma cópia de uma publicação por e-mail ou compartilhar um link do material JW. Quando falamos do nosso site oficial para alguém interessado, estamos direcionando essa pessoa para a única fonte verdadeira de alimento espiritual do escravo fiel e prudente. Muito bem. Então, qual é o propósito disso? O propósito disso é a proteção de direitos autorais. É disso que o artigo está falando. Nada além disso. Tá? Proteção de direitos autorais. O que as pessoas não entendem? Muitas vezes, pessoas com pouca escolaridade, pessoas com pouca capacidade de entender realmente, porque não leram muito, não estudaram muito, não tem... Acontece isso. Isso é fato, gente. Não é assim uma crítica às pessoas, jamais. Mas é verdade. Tem pessoas que elas não conseguem ler. Elas até leem, mas elas não conseguem entender aquilo que elas estão lendo. Isso a gente chama de analfabetismo funcional. A pessoa lê a informação, mas ela não consegue entender a informação de forma objetiva. Então, o que o artigo está falando? O artigo está falando, ou tratando, né, de direitos autorais. É disso que o assunto está tratando. Aqui mencionou também sobre debates, né, fórum de debates. Isso é um ponto bem interessante, irmãos. Eu evito participar nessas coisas, de ir lá debater, não sei, eu evito isso. Eu já fiz isso no passado, não faço mais. Não faço mais mesmo. Tá? Já faz tempo que eu não faço mais. Então, não adianta ir lá com pessoas que não estão favoráveis a aceitar, né, uma informação interessante, uma informação bíblica verdadeira. Não adianta. Não adianta. Eu já fiz isso, não faço mais. Bom, será que nós,
estamos tentando tomar o lugar do escravo em fornecer alimento espiritual. Não tem nada a ver com isso, gente. O que a gente faz é simplesmente uma defesa da verdade, tá bom? O que a gente faz é simplesmente uma defesa da verdade. Só isso. Nada além disso. Nada além disso. Então, nós não estamos fornecendo alimento espiritual, nós não estamos tentando assumir um papel que não é nosso, nós simplesmente estamos defendendo a verdade. Assim como você defende a verdade no seu trabalho, você vai lá e faz uma ilustração para o seu colega de trabalho, eu dou muito testemunho informal, por exemplo, você defende a verdade em qualquer lugar que você está, então é isso que a gente faz. A gente defende a verdade, defende o que a gente acredita. Não somos representantes da associação, não estamos aqui designados por ninguém, estamos usando a nossa liberdade para uma coisa boa, para fazer o que é bom. E defender a verdade e o nome de Jeová é bom, sempre é bom. Então, a gente vai evitar qualquer possibilidade de comentários depreciativos. No Facebook, a gente já vai bloquear comentários da medida do possível, não tem como bloquear. Mas quando a gente puder, a gente já vai excluir, banir direto assim mesmo, sem nem dar chance de conversa, certo? Por quê? Porque crítica gera problemas. As pessoas vão debater, porque não sei o que, eu não gostei disso. Não sei... Tá, olha, não gostou, sai. Entendeu? Não curte, não acompanha. Não vamos mais dar chance de opositores comentar. Isso não é uma democracia, para talvez alguém reclame, cadê a democracia? Isso não é democracia, não existe nenhuma placa na nossa testa. República Democrática, isso não existe. Tá? Não está no site, não é uma democracia. Nós estamos simplesmente defendendo coisas que a gente acredita. Se você gostou do que a gente fez, parabéns, muito bem, continue. Não gostou, saia. Entendeu? Certo? E esse vídeo é sobre isso, então. Um grande abraço, fique em paz.